Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e vamos iniciar com a oração que a Roseli ou a Rosângela vão fazer. Sozinha? Quer fazer, Zaninha? Tá, vou fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Obrigado, meninas. Rogamos O que vamos ver? Fala, Não Rubão. vai fazer a prece inicial? Sim, É Rubão, que você fala. estava meio impossibilitado. Quer Não, fazer? mas Então tá faz. indo. Tá indo. Então agora então Rogamos pode ao fazer. Senhor Deus, rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam nos e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Fazer contra a certo. Bom, a paz do pensamento egoísta, de inveja, tira-nos a doença e a benevolência com nossos seres presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazem que sentimentos animais, e nos sentir os elementos, a consciência da sanidade confiada, e da vida que nosso favor e os pecuários. Entre nossos sentimentos, abre os olhos, lúcidos e perdoar como nós a perdoamos. Se é intenções mal veja, pedimos especialmente aos saberes espíritos dos nossos guias espirituais para nos assistir. Sim. Amém. Obrigado, Rubão, mas tá bem ruim no começo tava bom, depois foi piorando a sua voz, tá? Só para te avisar. O que vamos ver, meninas? Rosinha? Oi. Instruções dos Espíritos, do Evangelho, Mundos Inferiores e Mundos Superiores. É a página 60. Capítulo 3. Perfeito. Eu esqueci de ler o Agenda Cristã, então eu vou ler o Agenda Cristã antes. Ok. Realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios, se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia,
às portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Esse foi o livro A Gênese Cristã, de Chico Xavier. Agora vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, página 60. O Evangelho segundo o Espiritismo, página 60. Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer-se ideia do estado de um mundo inferior. Supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Os mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem, por favor, desliga o microfone. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da Terra. Então, aqui a gente já pode pensar, né, que todos os espíritos superiores já foram um dia, né, homens e mulheres primitivos, né, que não são degradados, apenas ignorantes, no sentido de estarem ainda em aprendizado. Então, como nós, né? Nós já fomos homens e mulheres primitivos. Estamos num mundo de segundo grau, de provas e expiações, a caminho para o mundo regenerado, mas já estivemos, né, mais dominados pelos instintos do que hoje. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da Terra. Como por toda parte a forma corpórea, aí é sempre a humana, mais embelezada e aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos,
são aptos a percepções que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além do da sua vontade, conforme se representam os anjos, ou, como os antigos imaginavam, os manes dos Campos Elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém radiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores. Então, sempre elevadas, em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A gente vê essas pinturas antigas, né? Dos santos com aquela auréola, né? A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância, isenta de cuidados e angústias. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nestes mundos venturosos, as relações, sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Tanto que no livro Nosso Lar, eu não lembro se é a ministra Veneranda, né, que ela já governava Nosso Lar há muitos anos. E, então não é necessário democracia, né? Não são necessárias eleições, porque aquele que tem mais mérito ascende naturalmente ao poder, né? Então, é aquela máxima que o Cristo disse, né? A cada um segundo as suas obras. E tem uma outra que agora me fugiu. Sim. Aquele que quiser ser o maior, quiser ser o maior entre vós, seja o maior servidor. Né? Ou seja, são sempre aqueles que trabalham incansavelmente pelo bem. São estes que governam essas cidades espirituais. E um dia será assim na Terra. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Né? Aí a gente pode fazer uma remissão para aquela parte do Evangelho que fala do homem de bem. Né? Então, o homem de bem ele não procura ser mais do que o outro. Né? E na nossa sociedade, nós percebemos que muitas vezes nós queremos ser mais do que o outro, né?
tendo uma situação financeira mais favorável, um carro melhor, uma casa melhor, viajando mais, né? Tanto que foi feita uma pesquisa, o Rossandro Klinger, que nos passa isso numa suas palestras, que com aproximadamente 8 minutos de rede social, as pessoas começam a sentir uma certa depressão, né? Porque ali as pessoas retratam, né, o melhor das suas vidas, né? É como se mostrasse um quadro muito feliz e daí você compara a sua vida, né, a sua vida real com aquilo que é mostrado, né? E muitas pessoas passam a ter raiva, né, ressentimento disso, né, porque essa pessoa tem e eu não tenho, né? E eu postava muitas coisas nas redes sociais até um tempo atrás, as viagens que eu fazia. Aí eu comecei a não postar quase mais nada, porque é complicado, né? Para quem posta, é uma questão de ostentação, de querer. Opa, apagou a tela aqui. Não apague não, não apague não. Meu Deus. Para nós, para quem posta, muitas vezes é uma questão de ostentação. Muitas vezes você pode pensar, mas eu quis, né, eternizar um momento feliz. Mas se a gente for, pelo menos falo de mim, procurar lá no fundinho da minha alma, assim, uma vontade, ainda que ela possa estar mais simulada, né, de querer mostrar, né, querer a aprovação dos outros, né? E isso acaba sendo negativo, né, para nós e para os outros, porque tudo aquilo que nós fazemos volta de alguma maneira para nós. Então, aí eu tomei essa decisão de postar o mínimo possível. Onde eu parei, os homens conservam. Vamos lá. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a sua infância, né? E a gente pode verificar que, né, no nosso planeta, a gente tem uma infância estendida até a vida adulta, né? Então, quanto mais o mundo ele tem um progresso moral maior, a infância é muito menor, porque a gente não necessita, né, desta pausa. E a doutrina nos diz que a questão da infância é como se fosse uma pausa para o espírito, né? É uma forma dele se preparar para os desafios que vêm, né? Então, é como se fosse uma adaptação, uma espécie de férias progressiva, né? Porque aqui você vê, a criança começa, não vai à escola, depois do berçário, aí começa a escola, aí as questões vão ficando mais complicadas, ela vai tomando aí as rédeas do seu entendimento com relação ao que ocorre no mundo, né? Então, ela necessita desse tempo de adaptação. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Então, aqui falando que a questão da morte também, a morte não é tão temida, né, quanto é pelas pessoas em geral no nosso mundo, mesmo assim quem é espírita. Uma coisa é nós sabemos que existe uma vida após essa, outra coisa é querer ir por outro lado, né? Ninguém quer ir por outro lado, né? A gente resiste, né? Até porque isso faz parte do nosso instinto de preservação, para que a gente aproveite ao máximo essa encarnação.
Aqui continua falando das autoridades, que a gente já leu. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. É algo para nós difícil de imaginar, né? Um mundo tão perfeito, né? Que não exista ódio, que não exista egoísmo, né? Todos esses sentimentos que nós todos reconhecemos em grande parte em nós, né? Eu reconheço muito isso em mim mesmo. E uma prática que eu tenho adotado é ter um diário, né? Para anotar as coisas principais que acontecem. Eu não anoto todos os dias, mas muitas vezes vem aquela intuição, né? Reveja o seu diário, né? Aí eu começo a ler de trás de trás para frente, né? Aí eu vou vendo que muitas das coisas que me aborrecem hoje eram as mesmas que continuam que me aborreciam antes, são as mesmas que continuam me aborrecendo hoje. Só que eu percebo que a intensidade desse aborrecimento vem diminuindo. Então, é como a gente fazer ginástica, né? Você vai o primeiro dia na academia, dói tudo depois. Mas depois de algum tempo, você vai ficando mais forte, né? Mais resistente, né? Com os músculos mais adequados ao exercício. E a vida é a mesma coisa. Se a gente procura, de alguma forma, se estudar, né? Estudar os principais defeitos, e por isso que é muito recomendável que a gente escreva isso, porque eu só consigo ver em mim aquilo que eu admito, né? Então, há um tempo atrás eu julgava uma pessoa como sendo aproveitadora, né? E aí numa reflexão, eu achei esse defeito em mim. Eu falei, puxa vida, né? Eu só vejo no outro aquilo que está em mim. E se eu vejo aquilo de uma maneira muito intensa, é porque isso também está em mim de uma maneira bastante forte, né? Então, é por isso que a gente não pode julgar os outros, né? Porque nós também temos esses defeitos e talvez seja muito pior. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. É claro, a gente só pode falar do que nós conhecemos, né? Se nós conhecemos o mal, nós não temos nem palavras para descrever esse bem que nos é relatado, né? É como como quando nós foram descobertos, né, os discos voadores, né? Não havia outra palavra para se falar no disco voador, né? Depois surgiu o objeto não identificado, mas inicialmente nós
descrevemos algo desconhecido com base em algo conhecido, né? Como um disco, né? Um disco que gira no céu, um disco voador, né? Então, nós não temos condições de entender como são esses mundos mais adiantados. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos. Desculpe, isso é que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Olha lá, exatamente aquilo que a gente estava discutindo. Não pode, pois, falar do que não conhece. Então, nós não conseguimos falar do que nós conhecemos. Se a gente pegar alguém que, né, trabalhava numa caldeira a carvão, né, e mostrar um notebook para ele no século XIX, né, ele vai perguntar: isso aqui é movido a carvão? Onde está o buraquinho para eu colocar o carvão? Então, não é possível descrever. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias, apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, tudo isso está acessível para nós. É claro que não chegaremos lá, nós não vamos dar saltos, né? A natureza não dá saltos, e nós também não os daremos. É uma questão de nós nos conscientizarmos e irmos adquirindo essas virtudes, né? Que é tudo um cultivo. Então, o único jeito de adquirir uma virtude do egoísmo é sendo caridoso, é deixando pensar tanto em mim mesmo e pensar nos outros. Não existe outro caminho, né? Comentários? Não. A marcha da evolução não é bloqueada de forma alguma, né? Como nós temos aí no passar das situações, né? Nós evolução de evolução na qual é maior né? As construções aí, Rubão, uma pena, né? mas não tá dando para entender. Infelizmente, nada do que você está falando. Comentários, meninas? Não, Fred. Não, Fred, obrigada. Então vamos passar para as vibrações. Vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui reunidos em nome dele. E aqui ele está, representado pelos inúmeros espíritos do bem que estão em nossas casas, promovendo a limpeza do nosso ambiente doméstico, trazendo aqueles irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós mesmos necessitamos. Vamos pedir a Jesus que ampare todos os nossos irmãos desencarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio.
como a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que eles sejam amparados. Vamos pedir também que os nossos irmãos encarnados em sofrimento sejam amparados. Principalmente aqueles que estão sofrendo com as ideias suicidas, que são assediados por obsessores cruéis, que nós já sabemos que são espíritos que lhes foram muito caros no passado e que foram feridos nas suas mais importantes afeições, só que não perdoaram. Vamos então pedir a Jesus que ampare esses irmãos, tanto os ofensores quanto os ofendidos, para que eles se reconciliem e para que eles tenham novas oportunidades para caminhar juntos. Vibremos por todas aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que essas pessoas que vieram aos nossos pensamentos sejam amparadas. Peçamos também que Jesus ampare os nossos governantes, que todos esses homens e mulheres possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E peçamos que Jesus fortaleça, ampare os centros espíritas, as igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, que dão apoio moral e espiritual a todos aqueles que estão carentes de amparo. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Rubem, excepcionalmente hoje eu vou pedir para uma das minhas fazer a prece. Por favor, minhas. Rosinha? Oi. Eu vou fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, meu Deus. Muito obrigada. Boa noite, querido. Boa noite, viu? Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Zaninha.